que dá certo o relacionamento à distância? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fica comigo. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. A questão de dar certo ou errado é muito relativo. Quando a gente fala em dar certo ou dar errado, a gente precisa considerar que existem vários tipos de pessoas nesse mundo para vários outros tipos de pessoas. Então, o que vai definir se vai ser compatível ou não um casal, vai ser justamente essas experiências de vida que ambos tiveram, além da maturidade, além de uma série de fatores. Mas antes de eu responder esse vídeo em relação aos desafios do relacionamento à distância, eu preciso dizer o seguinte: antes de você se arriscar a entrar numa relação à distância, o que você precisa saber? Primeiro, você precisa se conhecer. Será que você aguenta passar muito tempo longe de alguém? Você conhece a fundo a sua forma de amar? Porque, assim, não sei se você sabe, mas cada um tem uma forma de amar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as 5 formas, 5 linguagens do amor. Então, para aquelas pessoas que têm uma linguagem do amor predominante do toque físico, dificilmente ela vai conseguir se aventurar numa relação à distância. Então, antes de você mergulhar fundo numa relação à distância, tenha certeza de que vai ser bom para você no sentido do seu autoconhecimento. Então, se você se conhece bem e sabe tudo aquilo que você gosta, como foram as suas experiências afetivas, ok, né? Se você acha que pode aguentar, então mergulha nessa relação. Mas não se esqueça que a distância vai implicar numa necessidade da pessoa suprir as próprias carências, né? Porque a carência tende a aumentar. Então, assim, a distância tem os fatores que são positivos para quem também não gosta daquela presença excessiva, né? Pode até ser bom para alguns casais a distância, né? Até para dar aquele gás do reencontro, pode ser muito bom. Mas tem os desafios a serem lidados para quem já está nessa relação e eu vou te falar quais são. Uma questão que é fundamental, né, é a gente manter o contato com o outro. Porque para ser um relacionamento, a gente precisa de reciprocidade nessa relação. Ou seja, eu preciso sentir que está tendo uma troca, que a relação está sendo ganha-ganha. Ou seja, se eu tenho uma necessidade de escutar palavras de afeto do outro, se eu tenho uma necessidade de ver o outro, eu preciso ver. Então, se eu tenho uma necessidade de tocar, eu preciso tocar. Isso envolve as linguagens do amor. Mas enquanto eu estiver dentro de uma relação à distância, essas necessidades precisam ser sanadas à medida do possível. E o fato é que uma relação à distância precisa ter um tempo de duração. Exato. Então, o casal precisa sentir que, olha, até o final de tal ano vamos estar juntos na mesma localização geográfica. Então, isso é fundamental, que ambos tenham um planejamento, acima de tudo, de ficarem juntos em algum momento, pelo menos na mesma localização geográfica, no mesmo território. Não precisa ser na mesma casa, mas pode ser no mesmo território. Mas, assim, vamos falar do desenrolar dessa relação. É importante esse contato, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo com o parceiro de tempos em tempos, fazer atividades, compartilhar de atividades junto, né, a partir de chamada de vídeo. Eu tô assistindo um filme agora, vamos assistir junto. Então, para quem está a fim de entrar nesse tipo de relação, né, é importante
importante saber que existem essas questões. O que pode acontecer? O que eu sei de histórias que eu já escutei, né, de casais que se conheceram, passaram um tempo, né, juntos por conta de estar temporariamente no mesmo local, na mesma região, né, geográfica, vamos chamar assim, e aí depois ter que partir. Então, a partir dali aconteceu um romance, eles se envolveram e ficaram juntos. Isso pode acontecer. Como também pode acontecer, o que é muito comum agora na pandemia, é da pessoa se conhecer pelo Tinder, né? Que isso já era comum antes da pandemia, mas agora ficou muito mais, e iniciar uma relação ali à distância. É importante para essas pessoas que iniciam uma relação assim à distância que elas saibam que precisa ter um tempo de duração, né? A não ser que ela suporte muito essa relação à distância, de repente ir viajar para ver um e o outro, a pessoa gosta dessa aventura, é preciso que os dois estejam nessa mesma sintonia. Do contrário, a relação pode não durar muito tempo. Há também aqueles casais, né, que estão por muito tempo juntos e de repente acontece deles acabarem por ficar em regiões distintas, seja por questão de trabalho ou por, enfim, até a questão da pandemia. A gente vê casos assim acontecendo agora, a distância de casais. Então, aí eu reforço essa dica que eu tenho. Para quem já passou muito tempo junto e ficar separado, pode ser um problema também, né? Porque não era algo planejado, é algo que fugiu do controle. Então vai exigir que o casal, por já se conhecer, eles podem achar uma forma ali de lidar com o contexto, considerando que também pode não ser por um tempo prolongado, que ambos vão dar um jeito de se encontrar. Mas é importantíssimo que eles definam horários para se falar, né? Porque qual que é a grande questão? A gente sabe que a distância favorece o desencontro de informações e problemas na comunicação. Se a gente já vê problemas na comunicação ocorrendo com um casal na mesma casa, né, na mesma localização geográfica, imagine a distância. Então, isso tende a se agravar, né, com a distância. Então, o que acontece? É fundamental que se defina, pelo menos, um horário em comum em que os dois possam conversar, contar como foi o dia, para que eles se sintam como se estivessem próximos, como se não estivessem distantes. Então, a gente viu esse processo acontecer no meio da pandemia. Mesmo isolados, mesmo distantes socialmente, nós precisamos dessa aproximação, né, emocional. A gente precisa disso, manter isso. A gente aprendeu um pouco a fazer isso na pandemia, mas teve muita gente que não soube lidar com isso ou não está sabendo lidar. Então, a minha recomendação é sim que esse casal, enquanto está distante, ele busque essa aproximação por meio de chamadas de vídeo, por meio de ligações, por meio de mensagens, áudios e por aí vai. Além disso, não sei o tempo de duração dessa distância na sua relação, você que está me assistindo, mas o que é muito importante? Vocês buscarem se encontrar de tempos em tempos e que não seja um tempo relativamente longo. Que pelo menos vocês consigam se organizar de se verem quinzenalmente, né? Então pode ser a cada 15 dias vocês se verem uma vez por mês. Vocês precisam definir esse tempo e que seja um tempo bom para os dois. Então, os dois precisam estar satisfeitos com essa periodicidade em que vocês vão se ver. Mas é importante que haja essa periodicidade. Então, assim, que vocês possam se ver com uma frequência. Isso é importante para alimentar a relação, para melhorar a relação do casal. Além de alimentar a relação, o fato de vocês se verem com uma certa frequência, definirem essa rotina em que vocês vão se ver e revezando também, né, para não ficar pesado para os dois, essa questão de um vai e visita o outro, porque eu não sei o seu contexto aí, né? De repente, você pode morar numa cidade e seu namorado, marido, né, relacionamento parceiro, morar em outra cidade, que é em outro estado, por exemplo, isso pode acontecer.
E aí vai exigir que vocês também revezem, né? Para não ficar pesado para um e para outro. A questão de distância envolvendo o país também pode acontecer. Então, tudo isso é importante vocês ponderarem na relação. E para que vocês possam dar certo, é importante que seja definido um tempo, né? Um tempo em que vocês vão poder se encontrar na mesma região e ficar juntos ali, morando naquela região. Esse planejamento é importante enquanto casal, para que a relação funcione. E assim, pequenos mimos, né? Mandar pequenos mimos de tempos em tempos para o parceiro, surpresas, né? Pelo correio, né? Olha aqui que eu te mandei e tal, não sei o que. Olha aqui que eu tô fazendo para você. Fazer surpresas assim à distância também funciona bastante. Então, você escolher algo especial que lembre aquela pessoa em datas comemorativas, e não só em datas comemorativas, mas enfim, elaborar um presente diferente para a pessoa que você ama, que você gosta. E mandar pelo correio, mandar da forma que for possível mandar. Então, isso também é uma coisa legal e é uma forma de você materializar o seu sentimento, o seu afeto, o abraço que você não pode dar pessoalmente para essa pessoa, o beijo, o carinho que você não pode dar. Há quem não goste da distância, porque prefere o contato físico, porque prefere mil vezes estar junto da pessoa que ama. Quem não gosta disso, né? Todo mundo gosta. Uma coisa a se considerar antes de iniciar uma relação à distância é também a questão financeira, porque a gente sabe, primeiro, que a gente está na pandemia e também não é dos melhores cenários que a gente está. Porém, a questão financeira é algo que pesa sim. O fator finanças dentro de um relacionamento, independente se é à distância ou não, sempre pesa para o casal. Então, considerando a distância, vocês terão muitos gastos com viagens, com presentes, com mimos e etc. Então, isso também é algo a se ponderar, que também é desafiador para esse casal que se relaciona à distância. Eu ponderaria se fosse iniciar um relacionamento à distância. Embora a gente saiba que sentimentos a gente não controla, mas a gente pode ser racional antes de iniciar um relacionamento. Principalmente considerando que a paixão, que é a fase inicial de um sentimento maior, que é o amor, inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, pode fazer as pessoas ficarem cegas. Então, eu ponderaria, né? E é a orientação que eu dou para você não se frustrar mais para frente. Considerar essa possibilidade e também considerar, se você estiver um planejamento razoável, for uma pessoa organizada, se planejar em relação a isso, para melhorar as condições financeiras, para que então vocês possam ficar juntos futuramente. Além de tudo isso, um outro desafio do relacionamento à distância é situações emergenciais, por exemplo. Aquela situação em que você pode contar com um parceiro para o que deve pessoalmente. Tô passando por um apuro, tô no hospital, tô precisando de um apoio aqui e tal. Isso você não tem. Então, resumidamente, todos os desafios que envolvem a distância emocional, né? Para pessoas que querem esse afeto, esse contato, você não tem. Então, esse é um ponto. A questão financeira, que pesa bastante, né? Dentro de uma relação, o fator comunicação, que é o outro desafio muito importante, né? Quando você está à distância, as chances de desentendimento são muito maiores, porque você não está pessoalmente com a pessoa, enfim, você não está ali pessoalmente para poder entender a entonação da voz, é diferente, né? A gente já sabe, mensagens de celular passa uma ideia que é diferente daquela você falando, olhando nos olhos, gesticulando e tudo mais. Então, esse é um fator também. E a questão de situações emergenciais, que você não vai ter o parceiro ou a parceira ali do seu lado para te dar um apoio quando precisar, né? Não tem muito como recorrer à pessoa. Além disso, o fator carência aumenta muito, né? Então, você não tá perto, a tendência é você se sentir mais carente.
enfim, estando longe da pessoa. E isso pode desencadear muitas outras coisas, mas, claro, vai depender muito de cada pessoa, de como a pessoa lida com as suas próprias carências, do quão em dia ela está com a terapia. Então, todos esses fatores também colaboram. É claro, todo mundo tem um nível de carência e a carência tende a aumentar com a questão do fator distanciamento. Não é de todo negativo, mas são desafios. Pode dar certo esse tipo de relação? Claro que pode. E vai depender muito da personalidade dos envolvidos. Então, por isso, esses fatores são importantes da gente considerar. Se você é o tipo de pessoa que, eu prefiro aquela aventura, quero viajar com frequência, tem condições para viajar, é uma pessoa que é aventureira, é uma pessoa que de repente prefere a distância para ter aquela adrenalina do reencontro, aquela pessoa que não é tão carente, gosta de uma independência, que prefere morar sozinho do que acompanhado, não sei. Se você é esse tipo de pessoa, o relacionamento à distância pode funcionar, pode ser muito bacana, pode ser mais fácil de lidar. Assim, não é impossível, mas tem esses muitos desafios. Caso você queira se aprofundar ou esteja precisando de terapia para poder lidar com as suas carências, eu faço atendimentos clínicos online e presencial pela abordagem cognitiva comportamental. Atendo individualmente e também faço terapia de casal. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.